Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula vamos ver uma maneira bem simples de como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Exercício 201. Determinar a fração geratriz da dízima periódica simples nos casos. Então, em cada um dos itens aqui foi dado uma dízima periódica simples, certo? E aí a gente vai encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas, certo? A fração que gera cada uma dessas dízimas periódicas. Então, nesse exercício eu vou ensinar um jeitinho bem prático, bem rápido de fazer, e depois vou mostrar para vocês o porquê desse jeitinho prático. Bom, no item A, por exemplo, 0,4444 infinitos quatros é uma dízima periódica simples, também pode ser escrito como 0,4 barra. Bom, então para achar a fração geratriz, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que identificar quem que é o período. O período aqui é o número 4, certo? O algarismo 4, ele que está repetindo. E nesse caso, o período ele só tem um algarismo, que é o 4, só um algarismo repete. Então, analisando essas duas coisas aqui, o período e o número de algarismos do período, a gente consegue montar a nossa fração geratriz. Então, a fração vai ser o seguinte: no numerador a gente coloca o período, que é o 4, e no denominador a gente coloca um 9 para cada algarismo do período. Então, como só tem um algarismo no período, então a gente coloca o 9 embaixo. Então, a fração geratriz é 4 nonos. Se você pegar uma calculadora, por exemplo, ou se você mesmo fizer a conta, se fizer 4 dividido por 9, vai gerar a dízima periódica 0,4444. Vamos ver mais alguns exemplos. Ó. Letra B, a dízima periódica 0,33333, infinitas casas depois da vírgula, uma dízima periódica. Então, para descobrir a fração geratriz, a gente tem que analisar quem que é o período. O período é o número 3, é o algarismo 3. E esse período só tem um algarismo, certo? O 3 é o único algarismo que repete, então só tem um. Então, para montar a fração geratriz, a gente coloca no numerador coloca o período 3 e no denominador coloca um 9 para cada algarismo do período. Como só tem um algarismo, então coloca um 9, fica 3 nonos, certo? Portanto, 3 nonos dá para simplificar, é igual a 1 terço. 3 nonos ou 1 terço são as frações geratrizes de 0,33333. Essa daqui é a irredutível, né? Então, na resposta estará sempre a resposta irredutível. Então, 1 terço é a fração geratriz irredutível de 0,333. Se você fizer 1 dividido por 3, vai dar esse valor como resultado. Mais alguns exemplos, ó. 0,66666, dízima periódica simples. Primeiro, analisa quem é o período, é o 6. Então, no numerador, a gente coloca o período 6 e um 9 para cada algarismo do período. Como só tem um algarismo, 9, 6 nonos. Simplificando, vai dar 2 terços. Então, 2 terços é a fração geratriz dessa dízima periódica. Vamos para mais exemplos. Letra D, 0,363636. Então, para achar a fração geratriz, no numerador a gente coloca o período, 3, 6. E no denominador a gente coloca um 9 para cada algarismo do período. Nesse caso, o período tem dois algarismos. Então, embaixo a gente vai colocar 9, 9, ou seja, 99, certo? Um 9 para cada algarismo do período. E aí dá para simplificar essa fração, dá para dividir em cima e embaixo por 9, vai ficar 4 onzeavos. Mais alguns exemplos. Letra E, 0,636363. Para montar a fração geratriz, no numerador a gente coloca o período, 63, e no denominador, um 9 para cada algarismo do período. No caso, vai ficar 99. Essa é uma possibilidade de fração geratriz para 0,636363. Temos que dar a resposta sempre na forma irredutível em todos os exercícios. Então, dá para simplificar por 9 em cima e embaixo, vai ficar 7 onzeavos. Essa é a fração irredutível geratriz dessa dízima periódica. Letra F, temos uma dízima periódica simples, 0,126, 126, 126 e assim por diante. Bom, então para montar a fração geratriz, no numerador a gente coloca o período, 126, e no denominador, um 9 para cada algarismo do período. Portanto, vai ficar 999, 999. Essa é uma fração geratriz dessa dízima periódica. Simplificando, dá para dividir por 9 em cima e embaixo. Divide 126 por 9 dá 14 e 999 por 9 dá 111. Então, 14 111avos é a fração irredutível geratriz dessa dízima periódica. Letra G. Letra G
é uma dízima periódica simples, 0, 261, 261, 261 infinitamente. Então, para achar a fração geratriz, a gente coloca no numerador o período, 261, e no denominador, 9 para cada algarismo do período. Como tem 3 algarismos, então vai ficar 999, 999. Essa é uma fração geratriz. Vamos simplificar, dá para dividir por 9. Fica 29 no numerador e 111 no denominador. Então, 29 e 111 avos é a fração irredutível geratriz de 0,261, 261, 261 e assim por diante. E mais um último exemplo, no H, muito parecido com os outros. Para achar a fração geratriz, ponha o período no numerador e no denominador 9 para cada algarismo do período. Simplificando, teremos 68 sobre 111. Certo? Bom, então essa é uma maneira prática de achar a fração geratriz de uma dízima periódica. Não é a única maneira. Nos próximos anos, no oitavo e nono ano, vocês vão ver outras maneiras, que aí a gente usa equação, usa sistema, e aí vocês vão ver outras maneiras de fazer isso, inclusive para dízimas periódicas compostas. Esse ano é só uma introdução, a gente vai fazer só com dízimas periódicas simples, tá? Então esse é um jeitinho prático e rápido de fazer. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, nossa, professor, mas da onde vem esse 9? Por que aqui é 9? Por que aqui é 99? Por que aqui é 999? Bom, o porquê disso vocês vão entender melhor nos próximos anos. Quando vocês forem usar o outro método, dá para entender bem melhor da onde vem esses 9. Bom, eu posso dar uma prévia para vocês, olha. Então, eu vou fazer dois exemplos aqui, ó, duas dízimas periódicas simples. Vamos começar pela letra A. Vamos tentar determinar a fração geratriz. Então, eu quero achar a fração geratriz de 0,88888 infinitamente. Então, o truquezinho é fazer o seguinte, é o método que vocês vão fazer melhor nos outros anos. Primeiro, eu não sei quem é esse número, 0,88, eu não sei qual é a fração geratriz. Então, eu vou pegar esse número e vou chamar ele de x, que eu quero descobrir qual é a fração geratriz que gera esse número. Em matemática, quando a gente não sabe um número, a gente chama ele de uma letra, no caso aqui eu chamei de x. Agora é o seguinte, se x vale 0,8888, se eu multiplicar esse número por 10, ao invés de ter x, agora eu vou ter 10x, certo? Tinha x, multipliquei por 10, vou ter 10x. E o que era 0,8888 infinitamente, a gente aprendeu quando a gente multiplica por 10, a vírgula anda uma casa. Então, vai ficar 8,888888. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas igualdades. 10x vale 8,888 infinitamente e x vale 0,888 infinitamente. São duas igualdades, duas verdades, duas afirmações. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair essas informações. Eu vou fazer a equação de baixo menos a equação de cima. Se eu fizer isso, ó, do lado esquerdo eu tenho 10x menos x, vou ficar com 9x. E desse lado eu tenho 8,888 menos 0,888. O que vai acontecer? Eu vou cancelar toda a parte periódica. A parte periódica vai embora com a parte periódica. Vai sobrar só 8 menos 0, que dá 8. E aí, então, eu resolvo essa equação aqui, vai ficar x é igual a 8 nonos, certo? Então, por isso que vem o 9 daqui, ó, porque é 10 menos 1. E sempre que a gente for fazer uma conta parecida com essa, vai ficar sempre 10 menos 1, que vai aparecer esse 9 que está aqui, ó. Mais um exemplo, ó, só que agora com dois algarismos. Então, eu vou pegar essa dízima periódica, eu vou chamar de x. X é igual a 0,474747 e assim por diante. Agora, eu vou multiplicar, se eu multiplicar por 10 isso daqui, eu vou ter 4,7474, o que não foi uma boa estratégia, ó, porque aqui deu super certo quando eu cancelei a parte periódica com a parte periódica, só que as duas partes periódicas não ficaram iguais. Então, não foi uma boa estratégia multiplicar por 10. Ó. A boa estratégia aqui é multiplicar por 100. Multiplicar por 100 vai ficar 47,4747 e assim por diante. A vírgula anda duas casas. Tá? Bom, agora ficou bom, porque a parte periódica é igual à parte periódica. Agora sim eu posso subtrair as duas equações, equação de baixo menos a equação de cima. Quando eu faço isso, do lado esquerdo temos 100x menos x dá 99x. E do lado direito, ó, a parte periódica cancela com a parte periódica, sobra 47 menos 0, que dá 47. Portanto, x é igual a 47 sobre 99.
Então, esse é o porquê que aparece o 9 e o 99, porque a gente faz ou 10 menos 1 ou 100 menos 1, certo? Mais uma vez, reforçando, isso daqui é um conteúdo que vocês vão ver bem melhor nos próximos anos, no 8º e 9º ano, tá? Por enquanto, a gente vai se dedicar à maneira que a gente fez no exercício anterior. Não precisa entender passo a passo tudo o que aconteceu aqui, tá? Só para você ter uma ideia de como é. Depois que a gente aprender equações, sistemas, tudo isso vai ficar muito mais claro, tá? Não precisa se preocupar com isso que aconteceu aqui, só para você ter uma ideia. Bom, agora vamos fazer mais um pouquinho, utilizar o nosso método que a gente aprendeu esse ano, deixa aquele método para o próximo ano. Exercício 202, determinar a fração geratriz da dízima periódica simples nos casos. A gente vai fazer só a letra A desse exercício. Ó. A única novidade desse exercício é que a gente tem parte inteira nessas dízimas periódicas. Antes sempre era 0, alguma coisa. Aqui a gente já tem uma parte inteira, 3,666. Aqui é 2,181818, aqui é 2, ou seja, a parte inteira já não é mais zero, certo? Mas que não muda muita coisa. Olha só o que você tem que fazer. Primeira coisa, você copia a parte inteira aqui na frente, certo? Agora você ignora a parte inteira e resolve exatamente como a gente fazia nos outros casos, ó. O que sobrou aqui depois da vírgula, você coloca o período em cima e um 9 para cada algarismo do período. Como só tem um algarismo, 9. Então, o que aconteceu aqui, o que aparece aqui é um número misto. Tem a parte inteira e a parte fracionária, certo? Agora, como ele pediu a fração geratriz, isso aqui não é uma fração, isso aqui é um número misto. Então, a gente tem que passar para a fração. Então, a gente vai primeiro simplificar, o 6 e o 9 dá para simplificar, então a parte inteira fica intacta, mantém a parte inteira, 3 inteiros, simplifica os 6 nonos. Simplificando os 6 nonos, vai ficar 2 terços. Agora, a gente tem que passar para a fração imprópria, né? Tá um número misto e a gente tem que passar para a fração imprópria. Tem aquele método que eu ensinei para vocês na aula passada, mas tem um método muito mais rápido e muito mais prático, que no fundo é a mesma coisa que eu ensinei para vocês na aula passada. Só que esse método é bem mais prático, que é o seguinte, ó, quando eu tiver um número misto e você tiver que passar para a fração imprópria, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar esse número aqui, o denominador, e multiplicar com a parte inteira. Então, você vai fazer 3 vezes 3 e esse resultado você vai somar com o numerador que está aqui na fração. Ó. Então, de baixo vezes a parte inteira mais o numerador. Então, se a gente fizer essa conta, ó, 3 vezes 3 dá 9, mais 2 dá 11. Então, no numerador vai ficar 11. E o denominador fica o mesmo denominador que estava no número misto. Então, 11 terços. É a fração imprópria equivalente a esse número misto, que nada mais é do que a fração geratriz dessa dízima periódica aqui, certo? Vamos fazer mais alguns exemplos, ó, muitas informações ao mesmo tempo. Vamos fazer mais alguns. Ó. 203. Determinar a fração geratriz da dízima periódica simples nos casos. É o mesmo enunciado. Bom, de novo, ó, esse daqui tem uma parte inteira, então copia a parte inteira, 2. E agora vamos montar a parte fracionária. Na parte fracionária, a gente coloca o período em cima, 18, e um 9 para cada algarismo do período. Como tem 2 algarismos, 99. Agora, a gente tem que simplificar essa fração aqui. Ó. Então, copia a parte inteira, 2, e essa fração dá para simplificar. O 18 com 99, ambos são divididos por 9. Então, aqui vai ficar 2 sobre 11, simplificando. Divide por 9, dá 2 sobre 11. Bom, chegamos num número misto, irredutível, não dá para simplificar mais. Então, agora é só passar para a fração imprópria. E aí, o processinho é o que eu ensinei. Ó. Multiplica o denominador com a parte inteira e depois soma. Multiplica, depois soma. Ao fazer isso, vamos ter 11 vezes 2 dá 22, mais 2 dá 24. Então, o numerador é 24 e o denominador continua o mesmo, 11. Multiplica e soma. 24 sobre 11 é a fração geratriz dessa dízima periódica. Na letra D, temos 2,090909 e assim por diante. Então, copia a parte inteira, 2. Na parte fracionária, a gente coloca, no numerador, a gente coloca o período, 0,9. Se quiser, nem precisa colocar esse 0, né? Só colocar o 9, se você quiser. Mas no denominador, você tem que considerar esse 9 que está aqui. São 2 algarismos, é 0,9. Então, embaixo tem que colocar 9, 9, porque são 2 algarismos repetindo aqui. Agora, você simplifica essa fração, 0,9 por 99 dá para dividir ambos por 9. Vai ficar 2 inteiros e 1 onzeavo. E agora transforma para a fração imprópria.
multiplica 11 vezes 2, 22, mais 1, 23. Então, vai ficar 23 e o denominador mantém, que é 11. O último exemplo, a letra E, temos 3 inteiros, 0,060606 infinitamente. Então, vamos lá, copia a parte inteira, 3. Na parte fracionária, no numerador, a gente vai colocar o período, que é só o 6, ou você coloca 0,6 ou coloca 6, tanto faz. E no denominador, como tem dois algarismos repetidos, a gente tem que colocar o 99, certo? Agora simplifica, essa fração dá para dividir em cima e embaixo por 3, vai ficar 3 inteiros e 2 33avos, e agora passa para a fração imprópria. Multiplica 33 vezes 3 dá 99, mais 2 dá 101, portanto vai ficar 101 no numerador e o denominador é o mesmo, 33. Então 101 sobre 33, 101 33avos, é a fração geratriz dessa dízima periódica.